Oi, boa tarde, meus amores. Acredito que vocês estão muito felizes porque a gente ainda não tem livro, mas pelo menos já tem uma Xerox, né? Isso quer dizer que agora vocês vão poder escrever menos e entender mais, se dedicar mais ao estudo, eu acredito. Meus queridos, nós estudamos na última aula recapitulando as centenas de milhar. Só que vocês estudaram as centenas de milhar inteiras. O que é isso? É quando eu tenho a divisão, unidade, dezena e centena, que aqui seriam as centenas comuns, mas a gente vai para as centenas de milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, lindo, né, meu M? De milhar e centena de milhar. E aí a gente tem um exemplozinho mais clássico, que é esse número aqui. Que se o 1 tivesse aqui, seria o quê? 100. Porém, o 1 não está aqui, ele está lá na frente, na classe dos milhares, que é a segunda classe. Então, ele é 100 mil. Fácil, tia. Se eu boto aqui um 5, faço esse número aqui, é o quê? 500 mil. Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é na pontuação. Quando a gente faz o 1000, a gente tem o hábito de usar o pontinho. Você conta de trás para frente, ó. 1, 2, 3, pontinho. 100 mil. Tia, se eu quiser fazer só 7 mil, bota 7, 1, 2, 3, para representar o 1000 e lembra que conta 1, 2, 3, pontinho, 7 mil. É obrigatório usar o pontinho? Não, não é obrigatório. O pontinho é só um hábito que a gente tem de usar. Não é obrigatório não, tá? Beleza. Quando era só assim, era facinho demais, não era? Agora, que eu sei que vocês já se garantem nas centenas inteiras, pelas correções que eu fiz, vocês vão entrar hoje nas páginas 16, 17, 18 e 19. E vão observar que na página 16 tem um número escrito dentro de um quadro enorme que tem primeira classe, segunda classe, as ordens representadas aqui, que no caso, ó, primeira, segunda, terceira. Terceira é as centenas. Unidade de milhar é a quarta, dezena de milhar a quinta e a centena de milhar é a sexta ordem, o sexto algarismo contando de trás para frente. A gente sempre começa a contar da direita para a esquerda, da unidade para a centena de milhar. Tá certo? Do lado direito para o lado do coração, assim a gente não se perde. E aí ele tem um número que são esses algarismos: 2, 1, 6, 4, 6, 5. Como é que a gente lê esse número? Esse número é muito grande, certo? Então, a gente vai saber que daqui para cá é a classe que a gente vai chamar de 1000, não é? Né? Dos milhares. Então, é 216 mil. E daqui para cá são as unidades simples, 465. Então, quando eu junto tudo, vai virar o quê? 216.465. Parece fácil, né? Se eu me atrevo a fazer o número assim, ó. Botar um 5 aqui, um 3 aqui, aproveitando os tracinhos. Um 0, um 2, um 1 e um 4. Agora, eu lembro sempre que de um lado tem as milhares e do outro lado as unidades simples. Então, eu vou dizer 5, 3 e o 0 formam o quê? 530. Então, é 530 mil. E o resto é como a gente é acostumado a falar, 214. Então, eu vou ler ele. 530.214. Fácil, né? Mais um só para testar. Para apagar tudo. Não, apagar tudo não, por um. Pronto. Eu vou colocar agora esse número aqui. Olha só. Ah, tia, é 700 e 216. Não, é 7.216. Não. Daqui para cá, unidade de milhar. Então, se é 700 aqui, é 700 mil. 700.216. E se eu quiser piorar mais a situação? Também não tá tão difícil não, ó. Eu já sei, tia, que daqui para cá são 1000. Então, são 503, porque aqui não tem nada nas dezenas, então é 503.409.
Então, como é que eu leio? 503.409. Mas, se aí no meio disso tudo, eu ainda inventar de botar um número assim, ó. Deixa eu ver. Não, esse número aqui nem existe. Existe sim. Você sempre vai fazer essa divisão. Milhares, então é 100, 1000. Quantas unidades lá na ponta? 6. Então, como é que eu leio isso aqui? 100, 1000 e 6. Só. Bem facinho, né? Vocês vão ter a oportunidade de praticar. E aí, vocês vão ler, interpretar a página 16, responder ela toda. Vão para a página 17, responder as questões 2. Na questão 2, vocês vão ler, complete o quadro com o número das fichas. Então, ele tem um balãozinho com o número 906.210. E no outro, 53.029. Aqui são as informações. Logo abaixo, vocês vão ter o quadro. E para isso, vão lembrar do vídeo que eu coloquei no começo. Vão olhar os números da página 16 e vão conseguir fazer sim. Estou rabiscando aqui, gente, porque é só um rascunho, tá? Na questão 3, vocês vão ter de uma forma melhor agora, porque vocês vão ter o ábaco desenhado para poder analisar ele palitinho por palitinho, espaço por espaço. Onde tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E nele vocês vão ver, ó, a unidade está vazio. Na dezena tem uma determinada quantidade, centena. Como é que você faz para responder isso aqui? Olha quantos elementos tem em cada um. Eu sempre oriento a ver de trás para frente. Tia, eu quero fazer de frente para trás. Tem algum problema? Nesse caso, não. Eu sempre começo a contar de trás. Mas é uma opção minha, certo? E vocês vão compondo. Se não tem número, eu coloco 0. Quantos elementos tem no D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou colocar um 9. Aí coloco o que tem nos outros também, né? Que eu não vou dizer, claro. Questão 4. Escreva a ordem de grandeza e como se lê cada número abaixo. Vamos lá lembrar o que é essa ordem de grandeza, caso alguém não tenha entendido ainda. Alguém tipo eu, deixa eu pegar meu livro. Pessoal, quando falamos em ordem de grandeza, ele se refere à quantidade de algarismo que tem, no caso, o que ocupa a posição da esquerda. Vou dar o exemplo da A. O número da A é 5.609. Ele tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, qual é o maior deles? É esse aqui, ó. Por quê? Porque ele ocupa maior valor. Então, a ordem de grandeza dele é unidade de milhar. Beleza? Tá assim que é a minha escrita, né? E embaixo, como se lê? Você vai escrever por extenso. 5.609. E assim vocês vão fazer na B e na C. Identificar quantas ordens tem e ver a ordem de grandeza. Qual é que ocupa o maior valor? Página 18, questão 5. Qual é a ordem que o algarismo 3 ocupa nos números a seguir? Em todos eu vou deixar o exemplo. Na letra A, o número é 3, 4, 6, 8, 1, 7. E aí, como é que a gente lê ele, ó? 346.817. Como é que eu sei a ordem, tia, sem me perder? Sempre coloca em cima, bem clarinho de lápis. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, 3 ocupa o quê? A centena de milhar. Qual é a ordem que o algarismo ocupa nos números a seguir? Você vai colocar centena de milhar. Por quê? Só quer saber qual é a posição dele
no nome dele de ordem. Se eu quiser colocar sexta ordem, não é o correto. É o nome que ele recebe, centena de milhar, tá bom? E assim, da mesma forma, vocês vão saber onde é que está o 3, na B, na C, D, E e F. E fazer igual. Questão 6. Escreva os números a seguir usando algarismos e por extenso. Então, ele está trazendo, quando traz o algarismo, que é no caso dessa A aqui, ele traz o número 800 mil. Peraí, que até eu troquei aqui, ó. 800 mil mais 20 mil mais 6 mil. Eita Deus, vai caber não. Mais 50 mais 7. Gente, eu não tenho controle na mão, não. Vai tudo torto. Mas se eu for juntar esse número todinho, ele vai ser chamado de quê? 800 mil mais 20 mil mais 6 mil. 826. 826 mil e 57. Como é que eu faço? 0, 5, 7. Por quê? Porque o 0 representa a centena, 57, 5 dezenas e 7 unidades, certo? Só que ele pede para usar algarismos e por extenso. No caso, vocês vão colocar esse número, 800, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Na A, você vai ter que colocar o número formado, 826.057. E a parte escrita também, tá? Do ladinho vocês vão colocar já. 800, não vai caber aqui, mas é só um exemplo, tá? 826 mil e etc. Que aqui não vai caber, mas vocês acredito que já tenham entendido a proposta. Letra B e C da mesma forma, só que na B e na C ele traz decomposto em ordem. Uma centena de milhar, mais 9 unidades de milhar. O que é que eu recomendo? Faz o quadrinho posicional e aí você vai saber onde é que fica cada número, ó. Uma centena de milhar, um aqui. 9 unidades de milhar, então não tem dezena, eu coloco 0. 3 centenas, 2 unidades, não tem dezena. Formou o número, coloca o número e o nome dele. Essa aqui eu ajudei. C, vocês vão mostrar que são capazes. Questão 7. A 7 é mais de lógica. Responda as questões. Qual é o menor número natural de 6 algarismos que podem ser formados com os algarismos? 7, 5, 9, 4, 3, 2, sem repeti-los. Observem. Ele vai dizer caso que pode repetir, em caso que não pode repetir. Se ele der os algarismos, você vai usar os algarismos combinados. Como é que eu sei o menor algarismo, tia? O menor número com esses algarismos, eu vou sempre na ordem crescente, do menor para o maior. Como é que eu sei qual é o maior número que eu posso formar? Eu já faço o contrário. Eu vou do maior algarismo para o menor algarismo. Questão 8, página 19. Observe a decomposição do número 618.323. Em ordens, como é em ordens, eu vou separar ele um por um, como a gente faz aquela somatória. 618.323. Aí eu vou separar um por um, ó. O 6 equivale ao quê? 600 mil mais 10 mil, porque eu não posso colocar 18 mil de uma vez, eu vou colocar 10 mil. Mais 8 mil, separei o 10 e o 8, tá? 18 aqui. Mais 300, mais 20, mais 3. Pronto. Essa aqui é a decomposição em ordens, quando você separa cada um no seu valor relativo. Agora, a classe, em classes ele faz assim. O mesmo número, 618.323. Sabendo que aqui, do lado de cá, eu tenho os milhares e aqui as unidades simples. Então, quando você fala 618.323, você, pela fala, você já separa, ó. Ele quer que faça só pela fala. 618 mil mais 323. Observe atentamente o modelo da questão 8, que você vai conseguir fazer igual com os números da A, B, C, D e A, B, C e D, certo? Observe o modelo.
Questão 9, verdadeiro ou falso? Aí é só questão de observar. Pegando só essa primeira como exemplo, ó, o número 342.066 tem apenas uma classe. Você vai pegar ele e transformar em algarismo. Pode fazer isso no cantinho do caderno para não se perder, ó. 342 mil. Então, você já bota o pontinho para separar as classes. E 66. Então, eu tenho zero aqui na casa das centenas. Ele tem apenas uma classe? Como é que eu sei que é uma classe? Deu 1, 2, 3 números, acabou uma classe. Comecei outra classe, terminei outra classe. Quantas classes ele tem? Uma, duas. Então, a primeira é falsa. As demais vocês vão descobrir. Espero que tenham entendido. Aguardo o retorno de vocês. Muito obrigada. Tenham uma boa tarde.